Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, reuniu-se uma grande multidão e de todas as cidades iam ter com Jesus. Então ele contou esta parábola. O semeador saiu para semear a sua semente. Enquanto semeava, uma parte caiu à beira do caminho. Foi pisada e os pássaros do céu a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras. Brotou e secou, porque não havia umidade. Outra parte caiu no meio dos espinhos. Os espinhos cresceram juntos e a sufocaram. Outra parte caiu em terra boa. Brotou e deu fruto, 100 por 1. Dizendo isso, Jesus exclamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos lhe perguntaram o significado dessa parábola. Jesus respondeu: a vós foi dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, só por meio de parábolas, para que olhando não vejam e ouvindo não compreendam. A parábola quer dizer o seguinte: a semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são aqueles que ouviram, mas depois vem o diabo e tira a palavra do coração deles, para que não acreditem e não se salvem. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo, acolhem a palavra com alegria, mas eles não têm raiz. Por um momento acreditam, mas na hora da tentação, voltam atrás. Aquilo que caiu entre os espinhos são os que ouvem, mas com o passar do tempo, são sufocados pelas preocupações, pela riqueza e pelos prazeres da vida e não chegam a amadurecer. E o que caiu em terra boa são aqueles que, ouvindo com o coração bom e generoso, conservam a palavra e dão fruto na perseverança. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Fiquem à vontade, por favor. Vocês que nos acompanham pela TV Pai Eterno, pela TV Horizonte, pela Rádio América e pelo nosso canal no YouTube, vocês que aqui estão conosco nessa tarde quente. Nós, neste sábado, ao longo de toda uma semana, escutando a palavra, temos agora como que um checkmate. E eu explico por quê. A imagem de Lucas, onde uma multidão vem atrás de Jesus e ele faz a narrativa dessa parábola, é também uma indicativa para sabermos, evidentemente, se nós estamos atentos a uma parte fundamental de um processo de fidelidade a Jesus Cristo. De um processo de conversão a Jesus Cristo. De um processo de disposição para dar a continuidade à missão que foi colocada em nossas mãos. Nossas, não minhas, nossas. É comum nós acharmos que os outros têm a responsabilidade. E nos esquecemos que, na verdade, nós todos fomos chamados a estar com Jesus Cristo. E como essa multidão, muitos estão atrás dele. Mas muitos são, evidentemente, como estes terrenos. A palavra em si, a palavra de Deus, ela tem a força de transformação. E se nós olharmos bem a narrativa
dessa parábola no Evangelho de Lucas, perceberemos que o semeador ele sai para semear, mas o ponto principal é o terreno, que somos nós, no meio da multidão. E um outro ponto. Se nós estamos dispostos ou não a acolher essa palavra. Explico o porquê. E para essa explicação é importante nós voltarmos à carta de São Paulo a Timóteo. Timóteo escuta de Paulo a seguinte coisa, voltemos lá, no versículo 13. Diante de Deus, que dá a vida a todas as coisas, e de Cristo Jesus, que deu o bom testemunho da verdade perante Pôncio Pilatos, eu te ordeno. Aqui ele está colocando como que um parâmetro. O parâmetro de fidelidade e de testemunho é o de nosso Senhor Jesus Cristo, diante de Pôncio Pilatos. Que diante da possibilidade de sua morte, de sua entrega, permanece firme no seu caminho. Fica consciente e tem consciência da sua missão. Tem consciência do papel que ele deve exercer. E aí, todos nós, discípulos de Jesus Cristo, não temos outro parâmetro senão esse: Jesus. Qualquer outro que colocarmos, ele é secundário. O parâmetro nosso é Jesus Cristo. E a intenção de Paulo ao dizer isso é: mantenha-se íntegro, meu irmão. Mantenha-se íntegro no seguimento a Jesus Cristo. Mantenha-se íntegro no anúncio da palavra. Mantenha-se íntegro em não colocar nada no lugar daquele que deve ocupar o principal assento na sua vida, no seu coração. Que ninguém substitua esse lugar. Mantenha-se íntegro com um testemunho qualificado a exemplo de Jesus Cristo. Nessa qualidade de testemunho, é necessário avaliarmos que tipo de terreno e de que tipo de disposição nós temos para acolher a própria palavra da vida, dada por Jesus Cristo. E a imagem que o próprio Senhor explica da parábola que ele conta é simples. Nós somos ou como um terreno de beira de caminho que pode vir o mal e levar a força da palavra e simplesmente entregar os pontos. Não que a gente não tenha vontade. Tem dia que a gente tem vontade de chutar o balde. Eu não sei os senhores que são padres se têm isso. Não precisam dizer, mas eu tenho. Tem dia que você fala assim: meu Deus, como é que pode? Porém, aí está um detalhe. O nosso parâmetro é Ele, que deu a vida por nós. Até quando a morte parece vencer, quem dá a palavra final é aquele que nos chamou para a vida, que começa agora. Ou nós podemos ser como aqueles que são como a pedra, um caminho marcado por pedras. Não tem como entrar. A palavra não entra. Até estamos atrás de Jesus, mas nós não queremos parte com Ele. E são muitos que estão assim. Não querem parte com Jesus. Não querem estar com Ele. Em todos os níveis da sociedade. Todos. Por isso que a multidão é tão interessante, porque no meio da multidão tem gente de todo tipo. Os que são como pedra não têm lugar para realmente criar raízes. E a vida, que se nós levarmos a vida a sério, nós saberemos muito bem que a vida a sério, ela não é só festa. A vida é dura. Outro ponto. Voltemos
podemos ser como um caminho marcado por espinhos. Muita coisa cresce junto com a palavra. Muitas opções ganham espaço dentro de nós. Mas, inevitavelmente, não dá para sustentar 300 coisas como importantes, porque se tudo na minha vida é prioritário, nada tem prioridade. Até eu brinco às vezes aqui no santuário, a Gorete já escutou, eu falei, se tudo é emergencial, é sinal que a gente não está sabendo exatamente nada do que a gente tem que fazer. Se toda hora tem uma emergência, é porque a gente não está fazendo o nosso trabalho direito. Se tudo é urgência, tem alguma coisa que está errada. A urgência ou é um caso extremamente extraordinário e raro, ou então é alguma coisa que a gente tinha que fazer, não fez no tempo hábil. Da mesma forma, se tudo ocupa um lugar de prioridade na nossa história, nada é prioritário. Eu posso colocar como prioridade ir ali, tirar um bom sono, mas não atender quem precisa de uma escuta. O que é prioritário? A prioridade para você é seu bebê. A prioridade para cada um, o que é? É claro que na vida temos algumas prioridades, mas tem uma coisa fundamental. Quem é a prioridade dos nossos dias e o critério de avaliação para um testemunho qualificado? É Jesus Cristo ou qualquer outra coisa? Enfim, a imagem do terreno que acolhe e tem condições de deixar com que a palavra frutifique é aquele que entende que a perseverança de caminhar com o Senhor não está ligada à nossa satisfação, mas à nossa convicção do amor que Ele deu a cada um de nós e que nós acreditamos nesse amor. E por causa desse amor, que nem sempre é experimentado, o amor que nem sempre é falado, mas é vivido. Porque amor se vive, não se fala. A importância de alguém é na vida, não nas vezes que narramos a sua importância, mas na importância que damos a ela. E daí então, a perseverança é, porque eu acredito nesse amor, eu continuo. Ainda que eu não sinta, eu continuo. Porque às vezes, a certeza que nós temos do amor é a de ter ficado. Assim, a perseverança de deixar com que a palavra cresça em nós para darmos um testemunho qualificado ultrapassa definitivamente, simplesmente nós falarmos da graça de Deus. Porque a graça de nosso Deus, a palavra dele contém uma graça em si. Aquilo a que fomos chamados já vem com uma graça imbuída, mas o que eu quero? Deixar com que a graça dessa palavra cresça ou não? Com que a graça de ser discípulo de Cristo cresça ou não? De dar um testemunho qualificado lá fora ou não? E esse testemunho, ele é qualificado em todas as esferas da vida. Explico. O testemunho de Jesus Cristo, por exemplo, no âmbito da política, independente de partidos, independente de pessoas, está num ponto. Eu devo cuidar de toda a vida, integralmente. E isso, obviamente, não interessa se é partido A ou B. No crivo da justiça, é fazer com que quem está sendo prejudicado verdadeiramente tenha a sua dignidade resguardada. No ponto de vista de ser cristão como igreja, não é o fato de nós cumprirmos os nossos ritos, mas na disposição de em tudo, a todo momento, mesmo com as nossas incongruências, eu preciso fazer com que alguém se encontre com Cristo hoje.
E é interessante que a oração que nós fizemos logo no início da celebração diz isso: Senhor, que nós possamos experimentar cada vez mais o vosso amor por nós, na medida em que nos colocarmos a serviço. À medida que nos colocamos a serviço, experimentamos mais o vosso amor. Isso significa que a gente tem que ter perseverança, porque colocar-se em serviço, seja do filho, seja na sua paróquia, seja num santuário, seja no ato de escutar alguém, seja no ato de perceber alguém, exige de nós a disposição de colocar, nesse momento, é o meu interesse ou a dignidade de quem eu irei cuidar. No tempo presente, muitos estão preocupados em dar um testemunho qualificado de Jesus Cristo que não é marcado por isso. É marcado mais por aquilo que ontem foi a primeira leitura, buscando alguma coisa que o satisfaça. Querem um exemplo mais simples? Eu vou fazer algo porque eu quero receber alguma coisa. Ele tem que me dar alguma coisa. E quem disse que Deus tem que dar alguma coisa para a gente? Aonde que está isso? Onde é que a gente tira isso? Ele já deu tudo. Enfim, aqui eu concluo. O que hoje a gente mais precisa não é de pessoas que fiquem gritando o Evangelho por aí. É de pessoas que assumam viver o Evangelho num serviço coerente e sabendo que isso exige perseverança. E colocando ele como parâmetro principal, como o nosso norte, como a nossa medida. Porque até mesmo no momento mais difícil, marcado pelo caminho junto de Pôncio Pilatos, aonde a sua vida estava prestes a ser entregue, ele se manteve perseverante e fiel por nós. E eu digo, eu sou o mais indigno e o menos merecedor de tudo isso. Mas quem disse que nós fomos escolhidos por Ele porque éramos dignos? Nós fomos escolhidos por amor, um amor perseverante, que continua a acreditar em cada um de nós e a contar conosco no peregrinar dessa história. Ele insiste em caminhar conosco e nos levar pela estrada da vida, ajudando o mundo a ser conforme o seu projeto de amor. E por incrível que pareça, aqueles que seriam os mais beneficiados são aqueles que muitas vezes mais prejudicam esse caminho. Eu só peço a Deus, todos os dias, que eu não seja um dos que atrapalham o caminho da salvação, mas que o facilite. Que o Senhor nosso Deus nos ajude, fecunde nossa vida com sua graça e oriente nossos passos. De pé.